Olá, boa noite. Começando mais uma live com vocês aqui, minha página Lindomar Gomes no Facebook. O tema de hoje é Fundeb. Quando eu pensei em fazer essa live com vocês, ali pela sexta-feira da semana passada, o debate ainda estava muito quente, porque a Câmara até então não tinha votado em primeiro turno o Fundeb, a PEC, Projeto de Emenda à Constituição, para renovar o Fundeb. Então, tinha pensado em fazer esse tema, até porque queria fazer uma fala com toda a sociedade. Mas, felizmente, ontem foi votado, foi aprovado em primeiro turno na Câmara, tem que ser aprovado em segundo turno, depois Senado em 2 turnos, depois o presidente do Congresso Nacional faz a promulgação dessa emenda à Constituição. Mas o que é Fundeb? Vocês já pararam para pensar o que é Fundeb? Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. No ano de 1996, foi criado o Fundef, que era o fundo para financiar a educação fundamental. No ano de 2006, foi criado o Fundeb. O que é o Fundeb? É esse fundo para financiar toda a educação básica. O que é educação básica? Educação infantil, é a pré-escola, é o Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio. E ensino, o EJA, ou a EJA, a Educação de Jovens e Adultos. Tudo isso é educação básica. Então, foi criado o Fundeb no ano de 2006, justamente para que tivéssemos dinheiro para a educação pública brasileira. E nesse ano, dia 31 de dezembro de 2020, vence a legislação, ou a parte na Constituição que dedica a esse fundo. O que é esse fundo, gente? Esse fundo, na verdade, não é um fundo, são 27 fundos. São um fundo para cada estado, ou seja, 26, mais o do Distrito Federal. Então, são 27 fundos. De onde vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem dos impostos que nós pagamos. Então, junta esses impostos, exemplo, ICMS, ITBI, estou vendo o Edson da Edgar Imóveis escrevendo aqui, né, que trabalha muito nessa área de imóveis. Então, o ITBI junta parte desses impostos em um fundo. E de um ano para o outro, geralmente ali em julho, começa a se discutir a partilha desse recurso, que existem diversos critérios. Para vocês terem uma ideia, para o ano de 2019, Contagem foi a 4ª cidade de Minas Gerais a receber valores do Fundeb. Primeiro, claro, Belo Horizonte, mais de 761 milhões de reais. Uberlândia, segundo lugar, mais de 244 milhões de reais. Betim, 212 milhões de reais. E Contagem, 200 milhões, 344 mil, 847 reais e 36 centavos. Ou seja, se a gente pegar o orçamento do município de Contagem do ano de 2019, ali aproximadamente 1 bilhão e 700 milhões de reais, 200 milhões vieram somente do Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Profissional da Educação. Ou seja, é muito dinheiro que vem para a educação. Sem esse fundo, gente, com toda certeza, um município como Contagem perderia praticamente 2/3 do que hoje vai para a área da educação. Um município como Contagem, não é só Contagem, são os municípios brasileiros hoje não podem sobreviver sem o Fundeb. Então, ou seja, para nós que acreditamos na educação, o Fundeb e tudo isso que vem da educação é fundamental. É importantíssimo termos o Fundeb funcionando e repartindo esse dinheiro. E aí, gente, como que a União entra nisso? Por exemplo, se o fundo der mais ou menos 100 milhões, se der 100 milhões de reais, a União tem que colocar 10% nesse fundo. Ou seja, se temos lá
100 milhões, a União tem que colocar, no mínimo, 10 milhões a mais para esse fundo, para depois ele ser partilhado entre os estados e os municípios. Ok? O que pode ser gasto? O que pode ser pago com esse fundo? Somente, gente, pelo menos 60% dos professores vem do pagamento desse fundo. Esse fundo pode ser gasto com reforma da escola, pode ser gasto com construção de novas escolas, com compra de equipamentos, com preparo desses profissionais. Então, o Fundeb pode ser gasto com isso. Com o que ele não pode ser gasto? Com a merenda escolar, ele não pode ser gasto. Com o asfalto na frente da escola, ele não pode ser gasto. E se o prefeito e o secretário de Educação tirar esse dinheiro do Fundeb e desviar para qualquer outra área, não estou falando de desviar para o bolso dele, não. Estou falando de desviar para pagamento de outras coisas que não seja o salário do professor, a manutenção da escola, a compra de equipamento para a escola básica, a manutenção da escola e a construção da escola, o prefeito responde por improbidade administrativa. E nós já tivemos no Brasil prefeito sendo cassado porque teve uma malversação desse dinheiro público. Então, ou seja, gente, por que eu acho que é importantíssimo a gente debater? Nós estamos nos aproximando do período eleitoral. Nós precisamos que as pessoas entendam como que funciona o executivo e como que funciona o legislativo. Vocês que são pré-candidatos ou são vereadores hoje, observem o tamanho da importância que vocês têm dentro de um município. E nós estamos falando apenas de um fundo, apenas da origem de um recurso público, que é do Fundeb. Ou seja, se o vereador ele tem o papel de legislar e fiscalizar, se o prefeito e o secretário de Educação não estão gastando o dinheiro que veio do Fundeb, única e exclusivamente para ser gasto com essas coisas que eu disse, o prefeito está incorrendo em improbidade. E é papel do vereador fiscalizar aonde está sendo gasto o dinheiro público, com o que está sendo gasto, quanto que vem. Eu me atrevo a dizer que se a gente perguntar naquela Câmara de Contagem hoje, poucos ali vão saber. Alguns com certeza sabem, mas poucos vão saber a origem do recurso da educação, quanto que vem para onde está sendo gasto. Votam lá, mas votam apenas com o que o prefeito encaminha e eles vão votando. Mas não sabe disso aqui. Isso aqui é importantíssimo. Quem acredita, gente, no futuro de uma cidade, quem acredita no futuro do seu filho, pensa na educação. Em momentos como esse que nós estamos atravessando de pandemia, em momentos como esse que nós estamos atravessando de discussão do Fundeb no Congresso Nacional, e ainda tem deputado que vota contra o Fundeb, eu me pergunto, gente, qual o futuro que nós estamos procurando? Então, quem está me acompanhando, é imprescindível acompanharmos a votação do Fundeb. Eu vou fazer mais uma live para falar sobre o Fundeb. Aí sim, quando ele estiver aprovado e promulgado, vou explicar item por item do que foi, do que era e do que passou, até dos avanços, de cada avanço do que era e o que passou a ser. Por que você está fazendo isso, Lindomar? Porque eu acho que quem pensa no futuro da cidade, pensa na educação. E educação, para fazer, precisa de recurso público para a gente fazer. Eu penso numa cidade diferente. Eu penso na cidade do século XXI. Uma cidade do século XXI tem educação. E tem um legislativo e um executivo atualizado com essa mudança que nós estamos passando no mundo inteiro. E a educação não pode ficar fora dessas mudanças que precisam acontecer, não. E para finalizar essa live, gente, eu quero fazer um apelo. Esse apelo é para o cidadão, para a cidadã de Contagem, mas vale para todo o estado de Minas Gerais e para o Brasil. Vamos parar com essa bobagem. Eu vou fazer dois apelos. O primeiro, vamos parar com essa bobagem de dividir o nosso país entre direita e esquerda. Enquanto a gente fica discutindo, ele é de direita, ele é de esquerda, a gente esquece de discutir
papel fundamental do poder público. A gente esquece de debater Fundeb, educação, saúde, transporte público. Eu não quero saber quem é de direita e quem é de esquerda. Eu quero saber quem é que está preocupado com a saúde pública, com a educação pública de qualidade, com uma cidade melhor. Esse tem que ser o debate. Para de rotular a pessoa. Ela é de direita ou de esquerda? Não, eu quero ver quem realmente está preocupado com a cidade e com o recurso público. E com o recurso público sendo bem aplicado. E aí vou fazer o segundo apelo. Contagem. Você, cidadão e cidadã de Contagem. Não vote em candidato a vereador ou candidato a prefeito que te deu algo, que tem uma ONG que está prestando serviço para ganhar o seu voto. Vote naquele, procure aquele candidato que realmente entenda qual é o papel do vereador, qual é o papel do prefeito e para que serve poder público. Escolha esse candidato para você. Não o candidato que põe uma ONG aí para ganhar o seu voto, para comprar a sua consciência. Porque você pode votar nele porque ele, às vezes, ofereceu um tratamento de dente. Ou ofereceu um médico que não tinha no posto de saúde. Mas o papel dele, que seria ir lá no posto de saúde fiscalizar porque o médico de lá não está atendendo, não está funcionando, ele não faz. Por quê? Para prender o seu voto, para se manter no poder. Pense nisso, Contagem. Vamos pensar nisso, vamos fazer diferente. Você quer realmente mudar a cidade? Então vamos parar com essas duas coisas. Primeiro, de ficar discutindo, ela é de direita ou de esquerda? Ela é de direita ou de esquerda? Vamos pensar nas pessoas que preocupam com seu filho, com o futuro dessa cidade. E segundo, não vote em vereador ou prefeito simplesmente porque ele tem uma ONG e colocou uma ONG para atender no momento que você teve necessidade. Vamos votar naqueles que entendam o papel do poder público. Agradeço a todos e a todas pela participação aqui hoje nessa live. Peço a vocês para compartilhar ela e vamos tentar fazer diferente nesse processo eleitoral aqui na cidade de Contagem. Vamos mudar, gente. Vamos pensar numa cidade do século XXI, não uma cidade atrasada. Vamos pensar para frente, ok? Obrigado, gente. Compartilhe essa live, divulgue para os amigos também. Valeu. Obrigado, boa noite. Tchau.